Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero externar minha alegria diante do Senhor que está presente nesta reunião, o privilégio que Ele me dá de poder participar desta segunda escola bíblica de obreiros aqui na DCeara. E para nós é um momento muito importante e especial. Quero agradecer ao pastor Hélio pela confiança de estar me concedendo nesta noite a responsabilidade de estar transmitindo uma palavra ao coração da igreja, um trabalho de tão grande peso. Eu que, na realidade, considero-me um aluno. Estou muito ansioso também por essa escola para poder estar aprendendo. Aprendi que o obreiro, ele tem duas fases na sua caminhada ministerial que ele precisa atentar. A primeira é para colocar em exercício aquilo que aprendeu, e a segunda fase é sempre estar parando para rever onde está precisando melhorar. Isto está ilustrado nas Escrituras, quando Jesus encontrou os discípulos e os convocou para a obra, dizendo àqueles que estavam consertando as redes: deixa tudo e segue-me, e eu vos farei pescadores de almas. Então, essa declaração de Jesus mostra que a vida de um obreiro é algo que é construído. Ele diz: eu vos farei, vocês não são, mas eu vou construir em vocês. Mas o detalhe é, Jesus os chamou, trazendo-os para perto, justamente no momento em que eles estavam consertando as redes. O que significa que um bom pescador, ele entende que para a pesca ter resultado, não basta apenas lançar a rede, mas vez por outra parar para consertar as redes. E escola bíblica de obreiro é o tempo de parar para consertar as redes. Amém, meus irmãos? Por isso que eu disse que estava ansioso, porque todos nós, como servos do Senhor, obreiro da seara do Senhor, não temos que apenas viver pregando, mas parar para aprender, acrescentar, melhorar, rever. E isso vai facilitar na hora do exercício do ministério, fazer a obra com maior eficiência, quando nós paramos para rever as redes. Existem pessoas que querem viver pregando direto, sem trégua, sem descanso, sem conserto. Às vezes até laça com a tarrafa muitos peixes, mas não traz nenhum, porque a rede está rasgada. Então é tempo de parar para consertar as redes. Quem diz amém? Meus irmãos, eu quero pedir a vocês que orem por mim. Eu vim saber, na verdade, hoje, que estaria ministrando uma palavra aqui nesta noite. E essas surpresas assim, que o pastor faz é um teste cardíaco para ver se a gente está com o coração bom mesmo ou não. Eu só vou descobrir depois que eu terminar de pregar. Enquanto eu não terminar de pregar, eu não sei se meu coração está bom. Então, eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 em diante. Quero falar sobre Matias, o obreiro que teve um chamado diferente. Matias, o obreiro que teve um chamado diferente. Capítulo 1 de Atos, versículo 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Al-Seldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a biografia do apóstolo Matias, cujo nome no hebraico significa dádiva de Jeová, a biografia deste homem, ou deste santo homem de Deus, é uma das mais sintéticas que temos na Bíblia. Fontes extrabíblicas, o livro das tradições, diz que Matias se tornou um grande pregador na Etiópia. Uma outra fonte também diz que ele foi apedrejado na Judeia. Só que analisando aqui a história deste personagem, depois de sua escolha no primeiro capítulo do livro de Atos, Matias, ele é citado inferentemente entre os 12, por inferência entre os 12. Não vemos mais o nome de Matias sendo citado de forma bem aberta e clara.
Mas quando fala-se dos 12, entendemos que Matias está ali naquela relação. Alguns ou muitas discussões foram feitas justamente em torno do apostolado para julgar esta questão do apostolado de Matias. Alguns tentam negar a autenticidade do apostolado deste homem de Deus. Alguns chegam até a acusar o apóstolo Pedro de precipitado, ratificando que o substituto de Judas deveria ser o apóstolo Paulo. Alguns chegaram a dizer: Matias não era para ser apóstolo. Foi Pedro que se precipitou, até porque Pedro não tinha autoridade para escolher apóstolo, tinha que ser o próprio Jesus. Mas é claro, isso não passa de especulação. Quando analisamos a palavra de Deus, percebemos claramente que não houve nenhum tipo de precipitação da pessoa de Pedro. O apostolado de Matias não foi algo ilegítimo, apenas foi constituído de forma diferente dos demais. O lançar sorte não era uma prática antibíblica, já era uma prática veterotestamentária. Em Levítico capítulo 16, versículo de número 8, Deus estabelece um sorteio para que o trabalho do sacerdote fosse feito de forma que o agradasse. Em Provérbios capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz que o homem lança a sorte, mas o Senhor é quem dá o resultado da sorte. Então, queridos, não estava havendo nada de errado na atitude de Pedro. Em segundo lugar, o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece e autentica o apostolado de Matias. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 5, quando Paulo faz menção dos 12 apóstolos, é claro que ele está se referindo a Matias como sendo um desses apóstolos que ele cita quando foi visitar Jerusalém. E queridos irmãos, o chamado de Matias se deu em um momento muito difícil da igreja primitiva. Era um momento de tristeza e de dores, devido às perdas que eles haviam sofrido. Primeiro, eles perderam a presença visível de Cristo. E não estava sendo fácil para os irmãos que tinham passado 40 dias recebendo instruções do próprio Senhor ressurreto. E de repente Jesus, ele é elevado aos céus e é recebido nos céus, e agora a igreja teria que conviver com a sua presença invisível. Não estava sendo fácil para os apóstolos e para os cristãos primitivos. Se passar 3 dias esperando a sua ressurreição já lhe custou tão caro, imagine agora ter que enfrentar uma nova caminhada sem poder vê-lo, sem poder conversar com ele, sem poder interrogá-lo, sem poder estar junto com ele, sem poder se confraternizar, comendo, se alimentando. Então, para a igreja primitiva, o momento da escolha de Matias não era um momento muito bom, era um momento de nostalgia, de saudade, percebendo assim de fato que ele estava presente, mas que visivelmente não o enxergava. Estava presente pelas suas palavras, estava presente pelos seus ensinos, estava presente pela sua promessa, mas eles queriam ver Jesus, eles queriam estar com Jesus, e agora eles estavam ali reunidos no cenáculo, esperando a promessa que Jesus havia garantido que viria assim que ele fosse assunto aos céus, e nada havia acontecido de imediato. Então, para a igreja primitiva, o momento não era muito agradável, era um momento de dor, era um momento de tristeza. Primeiro, porque eles haviam perdido a presença visível de Jesus, e segundo, porque eles haviam perdido
também o tesoureiro do ministério. Judas havia saído para se enforcar e de alguma forma aconteceu um desastre. Não se sabe por certo se ele caiu ou se durante o momento em que ele sai para se enforcar, a corda se parte e ele é despedaçado em uma rebanceira. O que se diz é que as suas vísceras, ou seja, ele ficou todo fora de forma, ele ficou todo quebrado, todo estourado na nossa linguagem mais popular, e isto a Bíblia diz com muita clara evidência, e a igreja tomou ciência disso, porque o desastre de Judas não foi uma coisa que aconteceu em off. A Bíblia diz que toda Jerusalém foi informado justamente daquela situação. Existem obreiros que se tornam famosos pela sua vida de dedicação, obreiros que se tornam famosos pela sua vida aplicada à obra, mas lamentavelmente tem outros que se tornam famosos pelas desgraças que acontecem na sua vida, e Judas está nesta relação. Obreiros que a fama dele corre por conta das catástrofes, dos desastres em que a sua vida é submetida, justamente passa por este processo e por esta situação. A igreja estava neste momento de nostalgia, saudade de Jesus, decepção com o obreiro tesoureiro. A igreja estava vivendo um momento difícil, então os apóstolos seguem a orientação de Jesus, vão para o cenáculo, e quando chegam lá, eles convocam os irmãos para orarem, e começam a orar, mas de repente, em algum momento daquele devocional, Pedro se levanta, toma a palavra no ambiente. Pedro começa a falar, versículo de número 14 diz: todos estes perseveravam, unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Agora veja o versículo 15: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, diz a Bíblia que estava ali quase 120 crentes. Pedro disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Diga comigo: e alcançou sorte. Dá para ficar melhor: e alcançou sorte neste ministério. Percebam de que a Bíblia fala de sorte duas vezes: a sorte de Judas e a sorte de Matias, lá no final. E aqui nós temos uma outra lição. Judas encontrou sorte para ingressar, mas não teve sorte para permanecer no ministério. E é um problema quando a pessoa tem sorte para ingressar, mas não tem a sorte de permanecer. Enquanto um tem a sorte para ingressar, mas não permanece, o outro tem a sorte para substituir. Aqui nós temos a sorte de ingressar, Matias, e o outro que perdeu a sorte de permanecer, Judas. O que significa que ninguém entra ou sai do ministério por merecimento. Quando a Bíblia diz que ministério é sorte, a Bíblia está dizendo que quem está no ministério não está porque merece. Quando a Bíblia diz que Judas perdeu a sorte, a Bíblia não está dizendo que ele saiu porque mereceu sair. Não. Quando analisamos o sentido de sorte nesse contexto, o que significa é que ninguém entra ou sai do ministério por merecimento, e sim porque Deus aprova ou reprova. Matias entrou porque Deus aprovou Matias. Judas saiu porque Deus reprovou Judas. Não há nenhuma determinação da parte de Deus arbitrária, nem para colocar
nem para tirar. Embora Deus seja soberano, mas existem algumas coisas que a Bíblia apresenta com relação a uma pessoa chamada. É claro que o merecimento não está incluído nesta relação de coisas que a Bíblia apresenta. É por isso que a Bíblia diz que Matias, ele passou por um processo de sorteio. E que Judas também, embora a Bíblia não cite sorteio, mas mesmo Jesus escolhendo ali, foi considerado por Pedro como uma sorte ele participar do ministério. Agora, o que é que nós olhamos e vemos nesse texto em relação a Matias, que contribuiu para ele ter sorte no ministério? A sorte de ingressar no ministério. Deixa eu citar pelo menos algumas verdades aqui. Eu quero citar duas verdades e apresentar alguns detalhes dentro desta verdade, para mostrar um chamado diferenciado de Matias. A primeira verdade, capítulo 1, versículo 21. Veja o que aqui diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 20 diz: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Agora, com a saída de Judas, houve a necessidade de colocar um substituto. Percebam que no versículo 21, Pedro ainda está na fala. Pedro ainda está falando. E ele diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Vamos observar o que Pedro está dizendo aqui. Não foi só uma questão de sorte. Havia algumas prerrogativas para participar do sorteio. Antes de se fazer um sorteio, tinha que se fazer algumas avaliações, algumas considerações. Ou seja, aquele que fosse escolhido, primeiro ele tinha que estar qualificado entre os que seriam sorteados. Era como se fosse um tipo de peneira. Vamos ver quem está qualificado para participar do sorteio, e no sorteio quem será escolhido para ocupar esse espaço. Se vocês me entendem, digam amém. Então, olhando para o que Pedro disse, a primeira verdade que eu quero colocá-la em alto relevo, acerca do chamado de Matias, eu queria que vocês falassem bem forte aqui após mim, diga após mim: não existe chamada. Dá para ficar melhor. Não existe chamada sem história. Então, antes de qualquer seleção, aprovação, Pedro disse: vamos ver quem tem história. Vamos ver quem tem história conosco. A promessa de uma chamada ou de um chamado, ela pode vir até mesmo sem história. Como o caso de José, que recebeu os sonhos proféticos do seu chamado para governador. Como o caso de Davi, que recebeu a primeira cerimônia de unção na casa de seu pai. Mas quando chegar a hora de colocar efetivamente no trabalho, entregar a responsabilidade, não é na velocidade que recebemos a promessa, mas no tempo que Deus estabelece, depois de um processo de história, de experiência, é que Deus ingressa a pessoa no ministério. Ministério não é algo que acontece no estalar de dedo. Ministério não é uma experiência que Deus fala hoje e amanhã já acontece. Nada disso. Quem tem chamada tem que ter história. Você pode dizer: eu tenho uma promessa de um chamado. Então Deus está te dizendo: então começa a construir uma história comigo nesta igreja.
Você pode dizer: eu sinto um chamado de Deus. Então procura uma igreja séria e constrói uma história naquela igreja. Porque Deus não chama aventureiro, Deus não chama visitante, Deus não chama turista. Você tem que ter residência, rapaz. Você tem que ter lugar, uma história onde as pessoas te conheçam. É por isso que Pedro, quando vai fazer a avaliação de um suposto candidato para ocupar a posição de Judas, ele diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Não pode ser um aventureiro, não pode ser um recém-chegado, não pode ser um mero visitante. Para exercer função ministerial, para ser colocado numa posição ministerial numa igreja, você tem que ter história naquela igreja. Você tem que ter algo construído naquela igreja. E isto nós aprendemos no chamado de Matias. Matias não era um recém-chegado ou um desconhecido no meio do povo de Deus. Existem pessoas que pensam que a sua formação acadêmica é suficiente para garantir seu ingresso no ministério. Na realidade, a credencial de um obreiro, do ponto de vista humano, deve ser fruto do reconhecimento do seu chamado, revelado na história que ele tem na igreja local. Daí, não basta ter apenas promessas acerca de uma chamada. A história de vida de um crente, ela é extremamente necessária para revelar e autenticar o chamado de uma pessoa. Agora, por que a história era necessária? Primeiro, porque a história revela a essência das pessoas. Você só conhece quem é fulano se você conviver. Você só sabe quem é Beltrano se você conviver. É por isso que Pedro diz assim: vamos procurar quem convive conosco desde o início. Vamos procurar alguém que está conosco desde o momento que Jesus foi batizado por João Batista até o momento em que ele foi assunto aos céus. Então o que era que Pedro estava dizendo? Vamos procurar alguém que nós conhecemos a essência. Vamos selecionar alguém que nós conhecemos a essência. Eu acho interessante, eu estive com o pastor Josué Brandão uns dias atrás e conversando com ele no restaurante acerca de assuntos de Bíblia. Ele disse assim: irmão Elmi, não se julga uma pessoa sem que primeiro conheça a história daquela pessoa. E é interessante nós prestarmos atenção a isso aqui. Você não pode julgar uma pessoa por um ato. Você tem que julgar a pessoa, se é que está no direito de julgar, pela história que aquela pessoa tem. Não é por um ato, não é por uma coisa que alguém disse, que alguém achou, que alguém supôs, nada disso. A vida ou a chamada de uma pessoa, ela tem que ser analisada com base na história daquela pessoa. Não se pode ingressar no ministério um aventureiro. Deus não aceita ciganismo na igreja. O camarada aparece aqui e conta um bocado de adivinhação da vida das pessoas e vai para outra igreja e conta adivinhação. Isso não é ministério, isso é ciganismo. Se você tem chamada, fica no lugar, aprende, respeita, se submeta, deixa Deus formar você. E aí sim, teu chamado será revelado a todos, como disse Paulo a Timóteo, que o teu aproveitamento, Timóteo, seja revelado a todos. Não é só você que tem que saber que tem chamada. Teu pastor tem que saber que tu tem chamada. Tua igreja tem que saber que tu tem chamada. Tua casa tem que saber que tu tem chamada. Porque do que adianta tu dizer que tem chamada e a tua mulher dizendo: esse daí não tem chamada. Teu filho diz: esse meu pai não tem chamada. Então primeiro você tem que ser reconhecido em casa, na igreja, primeiramente diante de Deus, para poder você receber a credencial de um chamado. Eita lá! Essência, querido. Jesus nos advertiu quanto à essência.
Jesus disse em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15, orientando os discípulos acerca de falsos obreiros. Jesus diz no capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos, vigiai, tende cuidado, abram os olhos, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A Jesus dizendo: cuidado, não dê credencial a quem você não conhece a essência. Não credencie quem você não conhece a essência. Não credencie quem não tem história. Não credencie quem não convive. Não credencie aventureiros. Não credencie pessoas que vêm simplesmente aparecem, desaparecem. Passam o tempo, é tempo de escola bíblica, e começa a aparecer. Passou o tempo de escola bíblica, ele não foi consagrado, some, ninguém sabe por onde anda, aí depois volta de novo. Não credencie, ele já está mostrando o que ele é. E Jesus está dizendo: cuidado, porque esse tipo de gente, ele vem travestido de ovelhas. Mas por que ele vem travestido de ovelhas? Por que ele não vem travestido de pastor? Porque falsos obreiros, ele não anda no meio de obreiros, ele anda no meio de ovelhas, porque ele quer contaminar a ovelha. Ele sabe que pastor tem cajado e vara, ovelha tem leite e lã. Então ele se traveste de ovelha porque ele quer estar perto de ovelha. Algumas pessoas pensam que os falsos obreiros sobem o púlpito. Ele vem fazer o que aqui? Para apanhar? Vem nada, ele fica aí no meio das ovelhas, só contaminando. Ó. Não concordo com isso, não aceito isso. Cuidado, é o lobo devorador. Porque depois que ele te convencer das ideias dele, ele vai querer te devorar. Aí Jesus diz: cuidado, não credencie quem você não conhece a essência. E Jesus ainda diz o seguinte: se vocês querem credenciar alguém, dê tempo, porque o homem é como uma árvore, e você não conhece a árvore enquanto ela não produzir seus frutos. E o fruto de uma árvore não acontece nem surge do dia para a noite. Ela nasce, ela cresce, ela começa a florescer, depois vêm os brotos e crescem os frutos. Porque Jesus disse: conhecereis pelos frutos, porque fruto a gente não vê na mesma hora. Fruto você tem que levar tempo para estudar, para esperar ele produzir e ver se é de verdade ou não. Olha Jesus falando acerca do tempo para poder credenciar. Se só pode credenciar depois que vê os frutos, então fruto não vem no estalar de dedo, leva tempo. Jesus está dizendo: acompanha, vai analisando, e depois tu vê que tipo de fruto essa pessoa vai produzir. Por que, Jesus? Porque a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Mais cedo ou mais tarde você vai saber a essência. Tenha calma, meu filho. Tenha calma, querido. Deixa o tempo andar. Eita lá, quem diz que tem chamada está tudo bravo comigo agora. Porque tem que analisar a história. Porque a história revela a essência. Diga: a história revela a essência. A história também revela a vocação. Enquanto você convive com a pessoa, você vai descobrindo qual é a vocação daquela pessoa. Então não é simplesmente porque tem uma chamada que vai ocupar qualquer posto no ministério. Tem gente que tem chamada, mas a chamada dele é para determinada função. E a história é quem vai revelar a vocação daquela pessoa. Às vezes as pessoas têm vontade, porque acham bonito
interessante o trabalho ministerial, porém não tem vocação ministerial. É importante saber disso para não aceitar uma responsabilidade só pelo título ou pela honra que ela oferece. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, cito por inferência, Paulo diz: cada um fique na vocação que foi chamado. Do ponto de vista técnico, vocação é uma inclinação, ou uma tendência, ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Do ponto de vista espiritual, vocação é uma competência que estimula a pessoa para a prática de atividade que estão associadas ao desejo gerado pelo Espírito Santo naquele que por ele é chamado para um serviço específico. Um crente que tem vocação ministerial, ele tem algo queimando dentro dele, irmãos. Ele não está no ministério porque acha bonito quando apresentam ele, está aqui fulano de tal, com a função tal. Não é isso que estimula a pessoa a ingressar no ministério, não. É um fogo lá dentro, o Espírito Santo queimando a pessoa lá dentro, irmãos. É por isso que quem tem vocação, ele não está preocupado se a escala é aqui ou acolá. Ele não está preocupado se a escala é a pé ou é de carro. Ele não está preocupado se o templo é com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. Ele não está preocupado se é no banco duro ou na poltrona. O fogo vai queimando e ele vai atendendo a chamada, porque ele sente o impulsionamento do Espírito Santo. Vocação, irmãos. A história revela a essência e a história revela a vocação da pessoa. Mas a história também, ela revela a devoção. Por que Pedro disse: vamos analisar quem é que está conosco desde o início? Primeiro, para que a gente possa destacar a essência desta pessoa. Vamos destacar aqui a vocação, se esta pessoa tem vocação. E vamos ver qual é a devoção desse obreiro. E entende-se por devoção nesse contexto o amor pelo Senhor e por tudo que é sagrado. Devoção é quando amamos o Senhor, irmãos. Não é quando amamos o cargo e o título. É quando amamos o Senhor e amamos tudo que é sagrado, seja o culto, seja o que for que esteja incluído dentro desse contexto. Um obreiro chamado por Deus, o que tem história, ele tem uma devoção extraordinária, ele se devota a isso. Ele se devota a isso. Um obreiro que tem devoção, irmãos, essa devoção é revelada na dedicação, na aplicação permanente e voluntária. Em Atos capítulo de número 13, versículo 2 e o 3. Abra a Bíblia para conferir comigo. Em Atos capítulo 13, versículo 2 e o 3. Na literatura lucana está escrito o seguinte: capítulo 13, 2 e 3 diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja que chamada, precedida por uma devoção. Chamada para poder ser devoto? Não, você tem que ser devoto antes. Se Deus me chamar para a obra, eu vou orar. Não, ora antes. Se Deus me chamar, eu vou pregar, prega antes. Se Deus me chamar, eu vou ter um tempo de jejum, jejua antes. Você não tem que ser chamado para orar, jejuar e pregar, não. Você tem que fazer tudo isso antes. A devoção, ela precede a autenticação do chamado.
Você não tem que ser chamado. Você já parou para pensar um obreiro que não ora na frente de uma igreja? Um obreiro que não ora pregando a palavra? Um obreiro que não jejuma diante do povo? As pessoas saem dos seus trabalhos. As pessoas estão vivendo uma época de muita ocupação. Saem de lá. Eu vou para a igreja buscar a palavra. E o obreiro chamado fica em casa, passeando, e só passeio para lá e para cá. E quando está chegando, eita, hoje é o culto de doutrina. Deus, manda aí alguma coisa. E é assim. Não funciona, querido. O que Deus está dizendo é: quem tem chamada tem que ter história. Quem tem história tem essência aprovada. Quem tem história é uma pessoa que se destaca não somente pela sua essência, mas pela sua vocação. Não somente pela vocação, mas pela devoção. Dedicação. Temos que ter altar. Não só na igreja, mas em casa. Temos que ter uma vida de aplicação. Esta palavra soa para os obreiros mais jovens que dizem: ah, como é bonito pregar. Eita, como é bonito. Sim. Mas como está o teu altar? Como está a sua vida de oração? E chamada é pela beleza ou pela devoção? A devoção está revelada no amor que temos por Deus. Jesus deixou bem claro na parábola do bom samaritano que a aprovação de um obreiro não está no título que ele possui. Sacerdote tinha título? Já estou dizendo, né? Sacerdote. Tinha cargo ou não tinha na igreja? Tinha ou não tinha? O levita tinha cargo ou não tinha? No templo. E o samaritano? Tinha? Mas quem ajudou o homem que estava no chão? Então não é o cargo que tem que mover a pessoa a fazer a obra, é o amor. Tem gente que tem cargo, mas não tem amor. E quem tem cargo sem amor, a pessoa morre, é apedrejado, apodrece ali. Mas tem muita gente que nem tem cargo, mas está em casa intercedendo, orando, visitando, sai na campanha evangelizadora. Porque o que move a pessoa a fazer a obra não é cargo. Paulo não disse: o meu cargo de apóstolo me constrange. Ele disse: o amor de Cristo me constrange. É Ele que me move, é Ele que me faz evangelizar, é Ele que me faz pregar a palavra, é Ele que me faz colocar o meu corpo em risco de morte, a pregar no meio de judeus, de grego, de bárbaro. É este amor que queima. Quem tem chamada tem que ter amor que queima. Devoção. Mas deixa eu concluir, caminhar para o final. Diga comigo: quem tem chamada não tem pressa. Dá para dizer mais bonito: quem tem chamada não tem pressa. Não basta ter história, querido. Tem que ter paciência. Porque tem gente que tem história, mas é tão agoniado, é tão desesperado. Paulo chegou a dizer que os últimos dias seriam os dias dos precipitados. Estamos vivendo na era dos atrevimentos, na era da precipitação. Paulo disse em 2 Timóteo 3 e 4 que os tempos finais seriam tempos de pessoas atrevidos. Ele cita naquela relação de comportamentos negativos, no versículo 4, os atrevidos. A palavra atrevidos no grego vem de propetes, que quer dizer cair para frente, precipitado, insiste em errar mesmo depois de serem orientados. Há obreiros como Ahimaás, tem sempre um atalho para passar na frente dos outros. Tem obreiro que é precipitado. Joabe disse a Ahimaás: tu não vai dar notícia ao rei agora. Esta missão não é para ti. Mas Ahimaás insiste com Joabe: deixa-me. Aí Joabe chama um etíope e diz: olha, vai até o rei e diz o que tu vistes.
E o etíope monta em seu animal e sai disparada. Mas aí mais na ambição, achando que iria receber algum presente, a Bíblia diz que ele insiste. E Joabe chega a dizer: tu não vai ganhar nada com isso, meu filho. Mas deixa eu ir. Então vai. E ele sai desenfreadamente, arruma um atalho e passa na frente do etíope. Tem obreiros que sempre tem um atalho para estar passando na frente daquele que é oficial. Tem obreiro que arruma atalho para tudo, irmãos. É o obreiro precipitado. Aí quando ele vai chegando, o atalaia diz: eu vejo um mensageiro. E Davi diz: como é que ele é? Ele diz: ele anda assim. Então esse é o andar de Ahimaaz. Ele traz boa notícia. Quando Ahimaaz chega, Davi pergunta logo: como está o meu filho Absalão? E ele fica gaguejando, embargando a voz. É porque eu vi um negócio lá, um alvoroço, e eu vim te dizer. E dizer o quê? Não disse nada. Porque o obreiro precipitado não dá conta de nada. Obreiro apressado não resolve nada. Obreiro apressado não cumpre ministério. Obreiro apressado não é competente. E sabe o que foi que Davi disse? Espera aqui, meu filho. Quem se precipita vai ter que passar pela escola da paciência. Tem gente pensando que ministério tem supletivo. Ele quer chegar hoje e amanhã já quer estar formado. Querido, você tem que pagar toda a disciplina, meu filho. Aqui não tem EJA, aqui não tem supletivo, aqui tem ciclos. E você tem que pagar todos os ciclos, passar por cada salinha, do beabá até a universidade de Deus. Você tem que passar cada aula, cada lição. Para de precipitação. Você quer queimar a aula e quer chegar no outro dia e receber o certificado? Não vai dar certo isso. Vai pagando as disciplinas, vai passando cada fase. Na fase Deus está te formando, na fase Deus está te preparando, na fase Deus está te habilitando para aquilo que Ele quer. Eita lá, Jesus. Eira managaste calabachúria. Queridos, não é bom ser apressado. A pressa, ela gera vergonha e decepção. Provérbios 20, versículo 25. Provérbios 21 e 5. E Provérbios 29 e 20. Provérbios 14, 29, 18 e 13 e 17. A pressa é uma promotora de vergonha e decepção, mas também a pressa, ela é sinal de loucura e insensatez. A pressa, enfim, revela imaturidade e irreverência em Eclesiastes 5 e 2. 1 Timóteo 5 e 22. Matias não era um crente apressado. Você já parou para analisar? É por isso que quando Pedro diz assim: vamos ver quem é que está conosco desde o início. Vamos ver quem é que caminha conosco. Não é só quem tem história, é quem tem paciência. Diga comigo: quem não tem pressa, não se ausenta por não ter sido selecionado. Quem não tem pressa não se ausenta porque não foi selecionado. Matias estava lá. Quando Jesus subiu o monte e disse: Pedro, para cá. Filipe, para cá. E Matias estava lá no meio. E ele não participou da primeira seleção. Ele deixou Jesus porque não fez parte dos 12. Ele continuou no mesmo lugar. Continuou servindo a Jesus do mesmo jeito. Nem participou da primeira seleção. Porque se não me chamar, eu também nunca mais vou nessa igreja. É porque tu não tem chamada, filho. Porque quem tem chamada não tem pressa. E quem não tem pressa não está nem aí se ele não participar da seleção. Eu não posso ter sido chamado hoje, reconhecido hoje, mas um dia o Deus que me prometeu, Ele vai reconhecer. Então eu vou ficar no meu lugar servindo a Jesus aqui.
Então, quem não tem pressa, não se ausenta por não ter sido selecionado. Matias estava presente e não participou da primeira seleção dos 12. Quem não tem pressa, acompanha os que obedecem à ordem do Senhor. Matias, quando ouviu a ordem, espera em Jerusalém. Você sabe quantos irmãos tinham ali? Mais de 500 na despedida de Jesus. Paulo disse que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto, se despediram de Jesus, e quando Jesus mandou eles irem para Jerusalém, alguns foram embora para casa. Mas o que foi que Matias disse? Se Jesus mandou para Jerusalém, eu vou para Jerusalém. E foi para lá. Matias se aliou com quem obedece. Tu estás se aliando com quem? Tu estás se aliando com quem? Tu diz que tem chamada, mas tu estás aliado com quem? Com quem vai orar ou com quem está murmurando? Com quem vai orar ou quem fica criticando? Com quem vai orar ou quem vive apontando o defeito de A e de B? O segredo de quem tem chamada é não ter pressa. E quem não tem pressa não se alia com quem não presta. Se alia com quem está no altar. Se alia com quem está somando. Se vocês estão nervosos, imagina eu dizer um negócio desse aqui. Eu tenho que dizer, senão eu morro. Quem não tem pressa não se importa se o seu nome é citado por último. Matias foi literalmente o último. Ele não foi apenas o último apóstolo, ele foi o último a ser citado. Porque quando alguém pergunta, tem alguém aí que está conosco desde o início? Alguém gritou, ei, Barsabá está aqui, irmão José, ele está aqui. E ele é justo, hein? Ele é justo. Candidato forte. Tem mais alguém aí? Só sobrou Matias. Até na citação o nome dele foi o último. Mas não importa se tu estás sendo escolhido por último. Não importa se tu vai ser citado por último. Você pensa que ser o último é sinal de que você é a última cocada? É sinal de que você é a última opção? É não, querido. Ser último neste contexto não significa que você é a última opção. Mas como opção, você é a pessoa que Deus vê a condição para suprir aquela necessidade. É claro que Barsabás era um candidato forte. Não sei que tipo de sorteio, a fórmula de sorteio. Não sei se botaram o nome deles dois dentro de um saquinho. Eu não sei. Eu só sei que de alguma forma, quando saiu o nome de Matias, parece que eles ainda teve dúvida. Ainda fizeram uma votação. Tu concorda? Tu concorda? Tu concorda? Tu concorda? Tu concorda? Não já tinha saído a sorte, Matias lá. Aí no final todos eles disseram, concordamos. Aí por unanimidade. Mas o sorteio não já tinha dito que era para ser ele? Então Deus já tinha direcionado tudo, querido. Às vezes Deus permite passar por cada processo, mas o que Ele tem na tua vida, ninguém anula. Ninguém impede. Agora deixa eu te dizer, a boa é que aqueles que são chamados por último também estará no meio do fogo, do poder, da graça, da comunhão, da glória, daqueles que vão experimentar o Espírito Santo na descida. Matias estava lá, irmãos. Você pode até não ter o seu nome destacado, mas se Deus te escolheu, não importa se o teu nome aparece uma vez só, Deus te escolheu. O importante não é o teu nome aparecer, é que o que Deus escolheu para você está determinado. E ele não depende da opinião de A ou de B. Se ainda tiverem em busca de opinião, no final vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.